bom tê-lo de volta aqui no Classe Professores. Antes da gente começar, um lembrete especial para você. Por favor, inscreva-se no nosso canal, se você ainda não é inscrito, divulgue aos seus amigos, participe conosco nesse canal, que não é nosso, mas que é para servir o povo de Deus, e especialmente os líderes da Escola Sabatina e também os nossos alunos da Escola Sabatina que estão estudando a Palavra de Deus. Hoje, na lição 8, nós vamos continuar a lição da semana passada sobre a criação, Gênesis como fundamento. Na semana passada, nós estudamos um pouquinho sobre Gênesis como um fundamento de toda a teologia das Escrituras Sagradas. Ou seja, a minha compreensão dos temas de Gênesis, ou a minha crença neles, ou a minha visão deles, vai determinar toda a minha interpretação da Bíblia. Então, por exemplo, se eu não creio que Gênesis, Adão e Eva são personagens literais, isso vai dificultar toda a minha compreensão de toda a Bíblia, porque eles reaparecem em toda a Bíblia. Se eu, por exemplo, não creio que eles cometeram um pecado, que houve a queda do homem, eu não posso entender o resto da Bíblia. A Bíblia é a história da salvação, a história do perdão, a história da graça de Deus pelo ser humano. Se eu não creio que os dias de Gênesis são dias literais de 24 horas, eu também não posso guardar o sábado, porque o sábado está ali como o 7º dia da semana. Enfim, há uma série de fato, incompatibilidades quando não cremos na base de Gênesis nos temas principais. Semana passada estudamos alguns, como a questão do casamento, a questão do sábado, a questão da criação, da nossa origem nobre. E nessa semana o autor trabalhou com alguns temas assim, também dentro do livro de Gênesis, nos ajudando a entender melhor essa problemática da interpretação das Escrituras a partir da nossa compreensão de Gênesis. Então, o primeiro assunto que ele coloca é um tema que tem, por coincidência, sido discutido muito atualmente, especialmente nas redes sociais, que é terra plana ou terra redonda. Há uma grande discussão sobre isto. E o que a Bíblia diz? Lá no livro de Jó, diz que a terra está suspensa no espaço. Então essa ideia de terra plana começa a ter seus problemas, não é? A Bíblia diz assim, que ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada, né? Segundo Jó 26:10, a terra é um círculo ou uma esfera, portanto não é terra plana, né? Isaías 40:22 diz que ele está assentado sobre a redondeza da terra. O Deus está assentado sobre a redondeza da terra. Claro que esses versículos não foram escritos primariamente para elaborar uma discussão científica sobre a redondeza da terra, mas eles nos fornecem indícios, evidências, digamos assim, de que, na verdade, essa ideia de terra plana, ela tem lá suas dificuldades, né? Um segundo tópico que o autor colocou, que vem lá do livro de Gênesis, que vai afetar nossa compreensão do mundo, da realidade e da própria Bíblia, é a questão de alguns relatos antigos que existem. Quem estuda história já teve acesso a isso. Na literatura antiga, alguns relatos sobre a criação do mundo. E há pelo menos dois que eu citaria aqui. O primeiro é o chamado do Atrahasis, e o mais conhecido, que nós temos mais contato com ele aqui no Ocidente, é o chamado Épico de Gilgamesh. E nele se conta a história, um relato sobre a criação do mundo, baseado nos deuses e etc. e tal. E então qual é o problema de tudo isso? O problema de tudo isso é que alguns dizem o seguinte: na verdade, essas narrativas, esses contos sobre a criação do mundo são muito parecidos com a própria Bíblia, com o próprio Gênesis. Então, talvez Gênesis é mais um dos contos, é mais uma lenda, não pode ser uma coisa real. Essa é a acusação que fazem. Mas nós temos uma resposta. A nossa resposta é o seguinte: pode ser exatamente o contrário. Os autores bíblicos, ou o autor bíblico, não teria copiado dessas lendas antigas da criação do mundo e pagãs, diga-se de passagem, mas que essas lendas teriam sido copiadas do próprio autor bíblico. Por que não? E se difundido e se espraiado por aí. Uma outra colocação que se faz é que quando se analisa esses textos pagãos,
Ali se os deuses trabalham com raiva, com ódio, a criação, o próprio dilúvio, são coisas que vêm muitas vezes do ódio, da raiva dos deuses, das brigas entre eles, né? Já na Bíblia, a criação é um ato do amor de Deus, né? A criação descreve Deus como onipotente, que concede à humanidade um propósito digno de um mundo perfeito. A própria maneira de se descrever a criação na Bíblia é antipagão. Então, não teria lógica ele copiar de um texto pagão e Moisés escrever ali uma cópia, digamos assim, mal feita. Não. Quando a gente vê a Escritura Sagrada, ela é bem feita. Por exemplo, quando ele descreve o Sol e a Lua, né, para definir as estações, os dias, e diz que eles são para alumiar a terra, demonstra que o Sol e a Lua para Moisés não eram deuses, como na narrativa pagã, mas que eles eram, de fato, coisas criadas por Deus, né? Ele chama um de luzeiro maior, o Sol, e a Lua de luzeiro menor, Gênesis 1, 14 e 15. Moisés também usa certos termos e ideias incompatíveis com conceitos pagãos, expressando a realidade da criação, da função e do propósito de Deus nesta criação. Então, a gente precisa entender isso desta forma, né? Um terceiro tópico, ou terceiro tema da lição dessa semana, trata da criação e a linha do tempo. Então o autor coloca Gênesis de 5 a 11, onde apresentam determinadas genealogias, sequências, não é? Gerações e assim por diante, que hoje tem sido também muito questionado. Olha, isso aí não é bem assim, digamos, o tempo é maior do que ali está descrito, é mais longo, né? Muitas tentativas têm sido feitas de reinterpretar Gênesis 5 a 11 para acomodar períodos mais longos, o que é sugerido na maneira em que alguns dados arqueológicos e históricos são interpretados por seres humanos falíveis, né? Todavia, nós continuamos crendo que a narrativa bíblica quanto ao tempo, ela é fiel, ela é fidedigna, ela é confiável. Nós precisamos crer nisto, porque isto combina com tudo que vem em todo o resto da Bíblia. Esta é a sequência, né, de um mundo que tem aí por volta de 6.000 anos, mais ou menos, é o que nós cremos. Não vou entrar aqui em detalhes toda essa discussão, talvez em algum bom livro você poderá obter mais informações sobre isso, né? E no próprio comentário da lição você tem algo mais sobre isso, né? E o quarto e último tópico é a criação em todo o texto bíblico. Como eu disse, aquilo que se narra em Gênesis vai nortear, é o embasamento, é o fundamento de tudo que se discute no restante da Bíblia. Então, como eu aceito e como eu creio, como eu entendo Gênesis, vai influenciar minha interpretação do resto da Bíblia. Por exemplo, quando eu vou ao Novo Testamento, eu percebo uma coisa muito interessante. Jesus e os apóstolos criam na veracidade de Gênesis nos personagens. Eles citam Adão e Eva, eles citam Moisés, eles citam Abraão, eles citam Caim, Abel, enfim. Para eles, esses eram personagens reais. Aí na sua lição você tem uma infinidade de textos bíblicos que provam esta colocação que eu estou fazendo. E aí eu terminaria a lição dessa semana deixando com você uma pergunta. Se as explicações científicas sobre a realidade são controversas, por que será que as pessoas têm mais facilidade para aceitar essas teorias científicas acerca de eventos que supostamente ocorreram, por exemplo, há bilhões de anos, e têm dificuldade para entender e aceitar o texto bíblico que mostra uma criação, digamos, mais recente? Por que será que as pessoas têm essa dificuldade? Por que será que elas demoram muitas vezes de aceitar isso, ou até nem aceitam isso? Veem esses fatos de Gênesis como lendas, como historietas, para impressionar pessoas. Pense um pouquinho nisso, converse com seus alunos. Semana que vem a gente se encontra aqui para mais uma lição da Escola Sabatina. Um abraço e até lá.